Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês ganharem bônus em dobro. É muito fácil para vocês resgatarem, basta fazer um cadastro de vocês, baixa 1xBet, faz o seu depósito e claro, né, insere aqui o nosso cupom Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. Colocou 50, retorna 100, colocou 100, retorna 200, 250, retorna 500, até R$1.500 você garante com o nosso cupom e faça o seu palpite vencedor. Inclusive você acessando pelo nosso link dá sempre uma ajuda e fortalece bastante sempre aqui o nosso trabalho e o nosso canal, beleza? Então aproveita tudo aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, o Flamengo perdeu para o Santos por 2-1, né? No nosso vídeo de hoje, mais cedo, nós já falamos sobre o jogo, mostramos algumas questões aí sobre o jogo. Vou deixar o link para você que ainda não conferiu a nossa breve análise aí sobre o jogo do Flamengo, essa derrota do Flamengo para o Santos no estádio Mané Garrincha. E após o jogo, tivemos ali algumas declarações, sobretudo ali do técnico Tite, que ele acaba fazendo uma análise, falando um pouquinho sobre o momento do Flamengo, sobre o que jogou, ou melhor, não jogou o Flamengo, e também sobre o futuro, né? Então acaba ali o Tite trazer algumas dessas respostas aqui, um pouco mais relevantes aqui do treinador. Antes, tem uma fala do atleta, né, no caso do zagueiro Fabrício Bruno, que quando a gente passa a falar sobre o jogo, passou muito até pela nossa análise que a gente fez naquele tal vídeo, né, de hoje um pouquinho mais cedo. Preste atenção aqui na fala do Fabrício, abrindo aspas aqui para ele, ele fala, né, a gente teve dificuldades já quando estávamos com números de jogadores iguais e depois da expulsão é nítido que é difícil. A gente tem que baixar a linha. Vamos prestar bem atenção, é verdade. O Flamengo não estava brilhante, sobrando, quando o Flamengo tinha 11 jogadores contra o Santos com 11. Mas, naturalmente, quando você perde um jogador, acaba condicionando o jogo a um outro caráter. Principalmente quando o Flamengo, né, quando uma equipe já tem dificuldades. O Flamengo já tem dificuldades por si só. Perder um jogador, essa dificuldade ela aumenta ainda mais. Só que é engraçado que na resposta, né, do Fabrício, ele tem a gente tem que baixar a linha. Esse ter que baixar a linha não é essa tal obrigatoriedade. Inclusive, o que a gente trouxe no vídeo, e aí certamente quem acompanhou sabe do que a gente está falando, o Flamengo tem um momento na partida que ele abdica de ter a bola, ele abdica de buscar a bola à frente, o Flamengo desce demais, baixa demais a linha, o que de uma certa forma é até um tanto que contraditório sobre as suas metas e os seus objetivos, ou deveriam de ser. O Flamengo ele tenta sobreviver contra um frágil Santos, onde, teoricamente, a tabela mostra que o Flamengo tinha que jogar e o Santos tinha que sobreviver, mesmo com um jogador a menos. Então faltou uma certa ambição ao Flamengo, um excesso do Flamengo, na minha opinião, de conservadorismo durante o jogo, mesmo tendo um jogador a menos, não é motivo para o Flamengo ter abdicado tanto e ele desce demais a linha, busca contra-atacar. E aí isso abre aquele outro tema que a gente já falou sobre a falta de contra-ataque, enfim, quem acompanhou o vídeo sabe mais ou menos o que a gente já tinha falado, mas o próprio Fabrício Bruno acabou assumindo e trazendo um pouco dessa obrigatoriedade de ter um jogador a menos, então você tem que baixar. Só que as necessidades, o caráter de urgência, a busca por tentar vencer os 3 pontos, ela já teria que dar uma outra reação que não foi a que o Flamengo teve durante o jogo, né? Bom, falando sobre o Tite, abrindo aspas aqui, ele fala, né, o técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros, eu tenho a minha responsabilidade sim, falando, né, sobre a responsabilidade do técnico e tal. Ele também fala que eu sabia das dificuldades, tinha noção exata disso. É procurar estabilizar a equipe e retomar, um caminho de vitórias pela classificação. O Tite fala muito sobre essa questão de estabilizar. É engraçado que o Tite repete muito essa palavra e o treinador anterior, né, o Sampaoli, falava muito sobre contundência, que acaba passando por uma certa forma que é aquilo, né, o time não está desestabilizado, está desorientado, o time tem altos e baixos durante a partida, enfim. E o que eu acho curioso durante essa resposta aqui do Tite, a gente pode até trazer num vídeo mais à frente, é sobre o Tite vai mostrando em algumas respostas, ele acaba falando, vai dando dicas, né? Porque ele vai falando sobre, eu sabia, eu tinha noção, já quando chegávamos, já imaginávamos, a gente sabe sobre de conhecimento e reconhecimento de onde está chegando, de onde está pisando. Depois eu vou até trazer um vídeo sobre isso, porque de fato, o Tite sabe mesmo onde ele está pisando. Quando ele assinou o contrato, ele sabe, porque passa por N motivos, né? Depois a gente passa por todos eles, a gente acaba elencando.
Galera, só para não esquecer aqui, deixa o seu like, cara, que é muito importante. A sua curtida, ela é muito importante e fundamental aqui para o nosso trabalho. E claro, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo para acompanharmos juntos aqui as notícias, informações, análise e opinião do nosso Flamengo. Chega junto. Abrindo aspas aqui, eu entendo a sua pergunta. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir, eu sabia que o momento era hoje, o agora, que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar lá na frente, ó, mais uma vez, né, ele afirmando, falando, eu sabia, já, né, mais uma. E aí o Tite acabou sendo perguntado ali numa das últimas perguntas sobre Flamengo 2019, e aí entra, cara, eu acho que com todo respeito ao profissional, enfim, é tipo de pergunta, o Flamengo 2019, quem tem que falar sobre o Flamengo 2019, quem tem que falar sobre esse grande Flamengo, eu acho que é quem planeja o futebol do Flamengo. Porque ali a gente vai entender o que foi planejado, o que não foi planejado, o que foi entendido, o que não foi entendido. Inclusive, eu desconfio que o Flamengo passou o Flamengo 2019, né, esse ano histórico, e eu acho que algumas pessoas não entenderam o que foi o Flamengo 2019, até mesmo por esse papel de tentar reconstruir, eu acho que não entenderam. Então, assim, é uma pergunta que, ok, foi ali designada ali ao Tite, não tem que ser ao Tite, não tem que ser ao São Paulo, não tem que ser ao Vitor Pereira, ao Paulo Souza, ao Dorival, tem que ser ao Landim, ao Marcos Braz, ao Spindle, ao quem planejou. Essas pessoas que têm que entender, pra gente perceber o que elas compreenderam, né, do Flamengo 2019, foi um Flamengo exceção, a verdade é essa, né. Abrindo aspas a resposta aqui do Tite, eu não posso te responder isso, eu não estava aqui, eu seria muito irresponsável, muito indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso te dizer é que nesses 4 jogos sabíamos das dificuldades que era assumir o time no meio de um campeonato tão difícil. Tinha noção exata disso. E a gente procura estabilizar a equipe e ir numa crescente para que possamos retomar o caminho de vitórias e um caminho de classificação. Isso eu posso te falar. Perceberam? Sabíamos... nesses 4 jogos sabíamos das dificuldades, sabíamos de assumir o time, tinha noção exata disso. O Tite afirmando em todo momento que ele tinha a real ideia, a real dimensão. A gente traz no próximo vídeo, mas já fica aquele questionamento. Será que realmente ele sabe onde ele está pisando? Não apenas sobre a condição da estrutura, do planejamento, dos seus superiores, mas também dos atletas. Sobre a crise técnica, sobre a crise tática, sobre a crise física, sobre a crise comportamental, sobre a crise moral que é o Flamengo ao longo aí dos últimos anos? Será que o Tite de fato tem essa dimensão? Pois então, um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, até mais, tchau, tchau.